Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente trazendo mais informações para vocês. Hoje nós vamos receber aqui o Dr. Lucas Boarini e nós vamos falar sobre doenças de Crohn. A doença de Crohn, tem muita gente que sofre hoje, é uma patologia que causa as doenças de Crohn, que são doenças crônicas, e vamos saber quais os tratamentos mais novos que tem. Boa noite a todos, obrigado, Carra, obrigado, Eliane, boa noite a todos, Maria Aparecida, boa noite, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelos coraçãozinhos, chamando os amigos para entrar aqui, obrigado, gratidão. E uma coisa hoje que nós vamos falar muito séria, né? Tem milhares de pessoas que sofrem de doença de Crohn, né? Tem diarreias e passa muito mal com uma inflamação no intestino crônica. Então vamos saber dele, Dr. Lucas Boarini, quais os tratamentos que tem hoje para a doença de Crohn. Às vezes precisa tomar sulfa, tomar antibióticos, tomar corticoide. Então vamos saber tudo dele, o que tem de mais moderno hoje. Meu filho tem essa doença, olha, tá aqui, ó. A Patrícia falando que o filho dela tem, tá? E não é só pessoas de idade, não, tem jovens também com doença de Crohn, né? Tem pessoas que chegam a ir ao banheiro quando está muito atacado, chega 20 vezes por dia, até mais, no banheiro, com diarreia terrível, um sofrimento muito grande. E nós convidamos ele, Dr. Lucas Boarini, para nos orientar e falar sobre esta doença e que como pode prevenir essas doenças e quem já tem, como pode tratar, né? Então daqui a Márcia, obrigado, Márcia, Eduarda, doutora Larissa, boa noite a todos. Doutor Lucas já está aqui. Vamos saber, doutor Lucas. Boa noite, André. Ô, doutor, boa noite. Tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem. Obrigado por você estar aqui trazendo mais informações para as pessoas, que as pessoas bem informadas sempre sabem lidar melhor com qualquer situação, né, doutor? Novamente é um prazer estar aqui. Eu acho que a última live foi super boa e essa vamos fazer de tudo ainda melhor, né? Se Deus quiser. Quanto mais informação, e eu conto com você, que você é fera, você é ótimo. Conto sempre com você aqui, para trazer informações de verdade para as pessoas. Doutor, a doença de Crohn, o que que é? Só para as pessoas que estão em casa, para elas saber melhor o que que é a doença de Crohn. Vamos lá. A doença de Crohn, junto com a retocolite, eles fazem parte do grupo das doenças inflamatórias intestinais. Então, elas são doenças crônicas que não têm cura, mas têm tratamento. Então, ao longo do tempo, o paciente vai cursando com uma inflamação no intestino. E por conta dessa inflamação, ele pode cursar com diarreia, porque ele não consegue absorver a água. Então, o intestino inflamado, ele tem essa dificuldade em absorver água. Então, a doença de Crohn é uma doença que ela tem vários fatores que causam ela. Ela não tem uma causa certa, mas o que a gente sabe é que o paciente com doença de Crohn, ele nasce com uma predisposição genética, e aí, a partir do que ele é exposto ao longo da vida, ele pode ou não desenvolver a doença de Crohn. Então, o corpo começa a se autoagredir. Então, tem uma autoagressão intestinal, porque o corpo começa... existe uma mudança na microbiota intestinal, então o corpo passa a não identificar as células dele como sendo dele mesmo e se autoataca. Então, é uma inflamação intestinal causada pelo próprio intestino do indivíduo, o próprio sistema imune do indivíduo. Isso tem uma idade para aparecer, doutor? Porque às vezes a gente vê casos de pessoas muito jovens que começam a ter e pessoas com mais idade. Tem uma idade aí que pode começar a pessoa sentir e descobrir que tem doença de Crohn? A doença de Crohn ela tem uma incidência bimodal. O que a gente diz como incidência bimodal? Ela tem dois picos.
Então, o primeiro pico de incidência, que é quando aparece a doença, é entre a segunda e terceira década de vida, entre os 10 e os 30 anos. E o segundo pico é na quinta e sexta década de vida, que é entre os 40 aos 60 anos. Então, esses Tá. são os períodos mais frequentemente acometidos pelas doenças inflamatórias intestinais. E é um sofrimento quando a pessoa está atacada mesmo, né, doutor? Passa a não ter uma qualidade de vida terrível, né? E a pessoa fica muito insegura com aquilo que come, quando come qualquer coisa, às vezes piora muito mais aqueles sintomas e as diarreias, né? Então é terrível quando a pessoa não tem a doença controlada, né? Exatamente. É uma característica das doenças autoimunes, e a doença de Crohn, ela é praticamente uma doença autoimune, porque elas são doenças de atividade e remissão. Então vão ter épocas que o paciente vai estar bem, vai estar com a doença ou não necessariamente controlada, mas mais amena, e tem as fases de atividade, onde realmente o paciente vai muitas vezes ao banheiro, tem uma descompensação, vai ter dor abdominal, pode ter febre, tudo isso pela atividade da doença. Porque é uma doença intestinal, mas ela faz uma liberação sistêmica. Então o paciente pode ter dor nas articulações, começa a ter febre, começa a ter sintomas de um quadro inflamatório sistêmico. Então a doença de Crohn ela tem essa característica. Tá, você já falou até bastante o que causa, mais ou menos, você quase introduziu, mas só para as pessoas saberem em casa, o que causa a doença de Crohn, no geral? Não, muito bem. Então, esse paciente ele já tem uma predisposição genética, né? Mas aí quais são os fatores que facilitam esse desenvolvimento, né? E eles descobriram isso porque eles acompanharam pacientes que ficaram em algumas situações que não tinham esses fatores envolvidos. E quando a gente pegava esse mesmo paciente, trazia para uma situação onde tinham esses fatores, ele desenvolvia. E quais são os fatores que favorecem? O primeiro, o uso de antibiótico indiscriminado na infância. Então, a gente sabe que os antibióticos, eles têm suas indicações, mas precisam ser muito bem avaliados. Quando a gente utiliza, no Brasil a gente acaba utilizando meio indiscriminadamente, acaba mudando a microbiota, ou seja, as bactérias que a gente tem no corpo, que fazem bem para a gente, acabam tendo uma alteração por esse uso de antibiótico. Outras coisas que fazem. O estresse do nosso dia a dia, as alimentações, que hoje em dia a gente desembala muito, então todos os alimentos ultraprocessados, tá? O estresse do dia a dia, a poluição. Então, tudo isso são fatores que favorecem esse desenvolvimento. E como que eles viam isso? Então, quais países que têm maior incidência da doença de Crohn? Os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Porque é nesses países onde tem o modo de vida urbano, né? Que esse é um fator que desencadeia. E eles viram por quê? Porque eles pegaram uma população que vinha de um modo de vida rural. E quando eles traziam parte dessa população para o modo de vida urbano, aumentava essa incidência. Então eles viram que tudo bem, você já nasce com uma chance, mas se você não tiver essa exposição, talvez você morar sempre num lugar calmo, tranquilo, você não chega a desenvolver essa doença, entendeu? Então isso são alguns fatores que favorecem. E essa mudança, quando a pessoa vem para a cidade, então, além de mexer com o emocional, também a alimentação no geral muda, né, doutor? Ele que não está acostumado lá no sítio, ter uma comida mais sem agrotóxico, mais frutas, verduras, né, sem nada com conservantes, uma comida de verdade, quando ele vem para a cidade, a facilidade que tem a alimentação hoje, em oferecer coisas praticamente prontas, isso também pode piorar muito essas causas. Com certeza pode. Com certeza pode, porque não tem jeito. Por mais que o produto fale que é saudável, ele vai ter algum grau de conservante. A salada vai ter algum grau de agrotóxico. Então, tudo isso vai alterar sua microbiota. Então, de fato, o principal fator de risco é o modo de vida urbano, o modo de vida ocidental, que a gente vem tendo essa alteração nas últimas décadas. Então, de fato, a incidência das doenças inflamatórias intestinais, de um modo em geral, cresceram muito por conta dessas mudanças. Doutor, fora diarreia, essas dores musculares, tudo isso que você colocou, o que mais que a doença de Crohn pode provocar nas pessoas que têm? Uma coisa que é muito importante, que às vezes os pacientes ficam preocupados, é normal a gente ter diarreia esporádica, tá?
E por quê? Porque a gente está exposto a alguns vírus, alguma coisa que comeu que estava fora do prazo de validade. Então isso pode acontecer, tá? Porque muitas vezes a gente fala, meu Deus, tive uma diarreia, então eu tenho doença de Crohn. Não, não é isso, tá? A doença de Crohn, a gente vai começar a investigar em uma diarreia que dure mais do que 21 dias. Porque aí ela passa de ser uma diarreia aguda e vira uma diarreia crônica. Então, neste momento, a gente precisa investigar. E aí nós vamos sim abrir mão de alguns exames que a gente vai comentar mais para frente, né? Mas, de fato, os principais sintomas da doença de Crohn é uma doença que pode acometer da boca até o ânus. Então, ela pode pegar qualquer parte do intestino. Então, os sintomas vão ser relacionados à localização da doença. Então, se a doença, por exemplo, pegar a parte perianal, ou seja, próximo do ânus, ela vai dar fístulas, ela vai dar inflamação, o paciente pode ter sangramento. Então, são alguns fatores. Se ela pegar mais no intestino grosso, ela vai ter mais diarreia, pode ter anemia, pode ter a perda de peso e a febre. Se ela pega mais no intestino fino, geralmente são sintomas mais suboclusivos, porque o intestino fino, por ser menor, se ele inflama um pouquinho, ele já fecha um pouco o intestino. Então pode dar mais distensão abdominal junto com a diarreia. Então são alguns sintomas que podem dar. Mas qualquer paciente que tenha diarreia por mais de 21 dias, associado a dor abdominal, fraqueza, fadiga, febre, dor nas articulações, ele precisa de uma investigação, tá? Toda inflamação pode fazer o paciente perder peso, e a doença de Crohn não é diferente. A gente já tratei pacientes que pesavam 29 quilos, precisavam ir para cirurgia, ou seja, então, esse quadro de diarreia importante, associado ou não com sangue, ou associado ou não com catarro, precisam ser investigados. Doutor, e qual a diferença entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa? Perfeito. Essas são as duas principais doenças inflamatórias, tá? Então, a doença de Crohn, como eu já expliquei agora, ela pega da boca ao ânus e ela tem uma característica que quando ela inflama o intestino, ela pode inflamar todas as camadas do intestino. Então, ela não é uma inflamação superficial. Então, ela pode causar fístulas, ou seja, o que é fístula? Ela pode inflamar tanto o intestino que causa perfurações no intestino e esse intestino se comunica com outras áreas. Pode se comunicar com a bexiga, pode se comunicar com a pele, pode se comunicar com outras alças intestinais. Então, é uma inflamação de todo o trato, que pode ser em qualquer parte do trato gastrointestinal, e ela inflama toda a parede intestinal quando inflama, tá? A retocolite, de uma outra forma, ela é exclusiva do intestino grosso. Então, ela não pega o intestino fino e não pega o trato superior. E ela é uma inflamação mais superficial. Ela vai inflamar só a parte superficial interna do intestino, que é a mucosa. Então, essa é a principal característica diferencial. Em relação aos sintomas, a retocolite, ela costuma dar mais diarreia e, mais frequentemente, está associado a uma diarreia com sangue, com catarro. Não que a doença de Crohn não possa ter, mas geralmente a retocolite é mais frequente esse acometimento, tá? Já a doença de Crohn dão aqueles outros sintomas que eu já falei, tá? Então, a principal característica é essa. A doença de Crohn pega todo o intestino, pega todas as camadas. E a retocolite, ela parte da parte final do intestino grosso, que é o reto, e inflama só o intestino grosso na camada mais superficial. Geralmente, essa é a principal característica das duas. Doutor, e qual a medicação hoje? Já tem uma medicação que durante muitos anos, e até há pouco tempo, se usava muito a sulfa, né? Como um dos antibióticos, né? Ele ainda é muito usado ou já tem uma medicação mais moderna hoje para o tratamento de Crohn? Não, nós temos as medicações hoje em dia evoluiu muito e isso realmente é muito bom porque na década de 80, 90, a gente só tinha as sulfasalazinas e as mesalazinas, que a mesalazina veio um pouco depois, mas a sulfasalazina foi a primeira, que elas são um anti-inflamatório intestinal. Então, elas são exclusivas para o tratamento do intestino grosso, tá? A gente ainda usa, tá? Ainda é o tratamento inicial para as retocolites. Na doença de Crohn, a gente não usa mais, tá? Então, na doença de Crohn, a gente já usa os imunossupressores e os imunobiológicos, que são a classe superior. A retocolite não é que a gente não vai usar os imunossupressores e os imunobiológicos,
Mas na retocolite, a gente começa o que a gente chama de step-up. A gente começa com as medicações mais leves e vai subindo de nível se não responder. Então a gente começa com a sulfasalazina ou a mesalazina. Se não melhorar, a gente passa para a azatioprina, e se não, que é um imunossupressor, que ainda é por via oral. E se não melhorar, a gente entra nos imunobiológicos, que são as medicações ou endovenosas ou subcutâneas, tá? Na doença de Crohn, a gente faz um pouco diferente. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente estratifica a gravidade da doença que o paciente apresenta. E para isso tem alguns critérios. Então, paciente jovem, paciente que já apresenta com fístula ou estenose, que é quando fecha o intestino, a estenose. Paciente que precisa fazer uso de corticoide na primeira crise. Paciente que tem uma perda de peso maior do que 10%. E paciente com doença muito extensa. Então, são alguns fatores que a gente fala, olha, este paciente pode ter uma doença mais grave. Então, a gente já parte direto para essas medicações top de linha, que são os biológicos, que aí sim são medicações endovenosas, subcutâneas, que aí a gente precisa correr contra o tempo para evitar que ele tenha complicações da doença, tá? Então, Tá. basicamente, o tratamento vai depender de cada paciente. O quanto que acomete, o grau e a gravidade da doença. Doutor, e tem paciente que ele pode desenvolver a doença de Crohn e a retocolite ao mesmo tempo ou não? É que em até 30%... Doutor, tá conectando, vamos ver. Sair aqui? Opa, agora voltou, doutor. Estou aqui, Eu queria te perguntar. Voltou, está de volta. Tem paciente que ele pode desenvolver a doença de Crohn? Ah, tá. Vamos ver. Ó, o doutor Lucas Boarini, ele é coloproctologista, tá? Se ele cair, a gente volta de novo com ele, que esse papo é super importante, necessário, né? Que tem de pessoas hoje com essa doença e não sabe qual o caminho, não sabe a orientação, como caiu, mas ele volta, tá? Ele volta. Dr. Lucas Boarini é coloproctologista, tá? Que ele é, porque me perguntaram aqui, ó, tá? Vou achar ele aqui de novo. Vamos lá pegar ele de novo. Ah, doutora Larissa, boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver aqui. Está aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue. Voltou, doutor. A internet está preguiçosa aqui, vou te contar, viu, André? Anda preguiçosa, viu, doutor? É possível a pessoa desenvolver a doença de Crohn e a retocolite ao mesmo tempo? Não, elas não podem desenvolver ao mesmo tempo. O que pode Tá. acontecer é em até 30% ocorre a mudança do diagnóstico. Então a gente faz o diagnóstico e acha que é uma retocolite. Aí de repente, desenvolve uma fístula no intestino. Então a gente fala, não, isso não é, isso parecia uma retocolite, mas é uma doença de Crohn. Porque como a gente não tem um método que fala que bate o martelo entre uma ou outra, Diagnóstico fechado, né? o que vai dizer muito para a gente é aonde que é o acometimento, qual é os sintomas. Então a gente precisa de vários fatores para estimar. Tá. Então o que eu falo? Olha, eu neste momento não preciso saber se é uma ou outra. Porque se for a doença de cólon, a gente vai tratar praticamente da mesma forma, inicialmente. Então, esse diagnóstico, inicialmente, não precisa... A gente sempre fala que na doença inflamatória não importa a foto, e sim o filme. Então, a gente vê como essa doença vai evoluir, é mais importante para a gente, porque o tratamento da doença de cólon, ela é bem semelhante. Então, mas as duas juntas não acontecem. É uma ou outra, mas no início não importa tanto a gente fechar esse diagnóstico se é uma ou outra, porque o tratamento vai ser semelhante na doença de cólon, que é quando confunde, né? As pessoas, isso pode ser uma doença, doutor, que ela pode ser desenvolvida por uma má alimentação, por bebida,
a pessoa que não tem, de repente, o intestino não funciona bem, de repente ela começa a ter muita diarreia. Isso pode ser também, a pessoa até tem a doença, mas ela não evoluiu e ela pode aparecer a qualquer momento, assim, quando a pessoa não cuida. Sim, o que acontece é, o paciente fala, doutor, eu tinha uma vida normal. E aí, de 6 meses para cá, eu comecei com uma diarreia, com perda de peso, com febre. Então, essa é a história natural da doença. Não é aquele paciente que já nasce com ela. Lógico que Não é hereditário, não, né, doutor? existe um fator hereditário. Como ela tem uma É. predisposição genética, então Ah, existe um fator. E como que eles descobriram isso? Eles viram que pacientes gêmeos ou pacientes que têm um familiar com doença de Crohn têm maior chance de ter. Tá? Então, isso é fato. Não é muito importante, não é assim, se minha mãe teve, eu vou ter. Não, não é assim, tá? Mas em até 16% dos pacientes com doença de Crohn tem algum familiar com doença de Crohn. Então, assim, tem um fator hereditário. Mas como eu disse, se essa pessoa conseguir ficar livre de um fator de exposição, ele pode não desenvolver a doença, tá? Mas é importante a pessoa entender que essa pessoa precisa ter uma predisposição genética. Tá? Não é tá. qualquer pessoa que come errado, que come isso, que come aquilo, vai desenvolver. Mas aquela que tiver uma chance genética, pode desenvolver ou não, a partir do que ela expõe. Aliás, comer certo, ter uma boa alimentação, quanto menos alimentos industrializados, quanto menos alimentos processados, né, embutidos, comida de verdade, não é só um ganho na doença de Crohn ou na retocolite, é na vida, na saúde no geral, né, doutor? Isso Ah, só vai ajudar as pessoas, né? acho que tem uma máxima que eu falo aos meus pacientes, é tentar descascar mais e desembalar menos. Eu acho que isso, É. para tudo, é um grande segredo, né? A gente precisa realmente se cuidar, não só da nossa saúde intestinal, mas para a gente evitar a pressão alta, diabetes, todas as doenças sistêmicas que a má alimentação pode ocasionar, né? Então, acho que a doença inflamatória, ela é das milhares de doenças relacionadas com o modo de vida que a gente tem, né? Então, acho que a gente precisa cuidar dessa forma, sim. Doutor, e as doenças emocionais? Ela pode vir fazer com que as pessoas, que ela já tem, é o que você falou, ela já tem ali, mas está tudo bem, igual você colocou, tem paciente que falou, 20 dias atrás eu tinha uma vida super normal, desenvolveu, de repente, essa doença, estou com diarreia. E as doenças emocionais, ela pode também ser um fator? Sim, com certeza, né? Lá no Hospital das Clínicas, aqui na USP, a gente está fazendo um levantamento, porque a gente já sabe dessa relação, mas é muito frequente os pacientes que falam, doutor, depois que eu perdi um ente querido, ou depois que eu tive um estresse muito grande, ou depois que eu me separei. Então, a gente sabe que o fator emocional ele pode ser o gatilho para desenvolver, tá? Não que ele isoladamente cause isso, mas ele pode ser o gatilho do desenvolvimento. Então, o paciente fala, olha, perdão familiar, começou a ficar realmente entrou num estado emocional muito acentuado, isso pode desenvolver a doença. Mas não que seja exclusivamente a causa, porque a doença é uma doença multifatorial, mas pode ser o gatilho para o começo. Tá? Então, isso é muito importante. Então, além disso, as doenças inflamatórias podem estar relacionadas com a síndrome do intestino irritável, que também é uma doença onde o psicológico conta muito. Então, eu falo, é muito difícil a gente manter um estado mental, uma saúde mental adequada nos dias de hoje, né? A gente pega É, uma hora, pega isso, pega aquilo, sempre corrida, cobrança no trabalho, agora a pandemia. Então, a gente está muito é. exposto aos fatores ambientais, né? E todos os fatores que podem afetar o nosso emocional. Então, é lógico, eu tendo a encaminhar meus pacientes para terapia, porque eu acho que ajuda muito. Tá? É uma doença que precisa de uma abordagem multidisciplinar. Precisa do acompanhamento com um nutricionista, né? Para ter um cuidado com a saúde, com a alimentação. Porque a gente sabe que tem alguns alimentos que podem piorar, alguns alimentos que podem não entrar em atividade, mas piorar a atividade da doença. Então, a gente precisa cuidar desses fatores para manter a saúde intestinal e para tentar evitar o desenvolvimento das doenças inflamatórias.
Doutor, a Anitta está perguntando se alguma dessas duas doenças causa sangramento. As duas podem causar, tá? As duas podem. O sangramento que sai nas fezes, eles estão mais relacionados à inflamação do intestino grosso ou, mais comumente ainda, do reto, que é a parte finalzinho do intestino grosso, que fica bem próximo do ânus, tá? E por quê? Porque quando a gente tem um machucado, uma inflamação nessa região, o sangue não consegue ser absorvido, então ele sai direto nas fezes, tá? As inflamações mais altas, tipo estômago, do intestino fino, geralmente a gente não vai perceber sangue nas fezes, porque aí esse sangue já é absorvido, então o paciente pode ter anemia, mas dificilmente tem sangue nas fezes, entendeu? Doutor, agora é meio delicado, assim, se a gente for ver bem, para uma pessoa que trabalha fora, ela fica insegura, fica com medo de passar mal, vir diarreia, que ela depende de pegar um ônibus, um metrô, né? E fora isso também, a pessoa, quando ela está naquela fase que está atacado, ela deve perder muito minerais, vitaminas, potássio e também sentir muita fraqueza, não sente? Com certeza, com certeza. A fadiga é um sintoma muito frequente. Aproximadamente 90% dos pacientes se queixam de fadiga. E por quê? Porque fora os eletrólitos que eles não vai absorver, essa inflamação, então o intestino inflamado, ele fica perdendo sangue constantemente. Então, grande parte desses pacientes tem anemia. E a anemia vai trazer fraqueza, vai trazer cansaço, vai trazer dificuldade. Então, de fato, tem essas deficiências. Outras deficiências que são muito comuns. Na doença de Crohn, o lugar mais frequentemente acometido é o ilho terminal. O que é isso? É a parte final do intestino fino, onde ele se junta com o intestino grosso. E é nessa região onde a gente absorve alguns nutrientes, como por exemplo a vitamina B12. Então, alguns desses pacientes podem ter deficiência de vitamina B12. Então, Uhum. a gente sabe que a gente sempre, a cada 3 a 6 meses, a gente precisa fazer um rastreio das vitaminas e um rastreio laboratorial para a gente ver se está com anemia ou não, se está com deficiência de vitamina ou não, se está com deficiência de minerais ou não. A vitamina D também é algo que frequentemente está baixo nesses pacientes. Então, são alguns fatores. O ácido fólico, algumas medicações como a sulfasalazina, elas dificultam a absorção do ácido fólico. Então, a gente tem que repor junto com a medicação. Então, são vários fatores que a gente tem que ficar de olho no paciente que tem doença de Crohn. Eu vi uma pergunta, acho que foi da Gardenia, que ela perguntou se a síndrome do intestino irritável é uma doença autoimune. Até uma coisa que os pacientes confundem muito, mas a síndrome do intestino irritável não é uma doença, tá? Síndrome, o que é? Um conjunto de sintomas. Então, quais os sintomas mais comumente da síndrome do intestino irritável? Então, os pacientes podem ter diarreia, pode ter constipação. Então, até inicialmente, é um diagnóstico diferencial da doença de Crohn, por exemplo. Só que a síndrome do intestino irritável não vai ter inflamação no intestino. Então, se a gente faz os exames estão normais, faz a colono, faz a tomografia, estão normais, esse paciente pode ter síndrome do intestino irritável, que também tem tratamento. A síndrome do intestino irritável é uma incoordenação nas contrações intestinais, que também é muito afetada pelo psicológico. Então, o paciente está num momento de estresse, o intestino ele contrai mais rápido, acelera as contrações intestinais e o paciente pode ter diarreia. Tá? Então, são coisas diferentes. Não é uma doença, mas também tem tratamento para ela. Cheguei agora. Minha irmã tinha sangramento e descobriu um câncer. Por isso que é bom verificar, né, doutor? Você já colocou lá no começo que verificar sempre é necessário. Passar por todos os exames, procurar um profissional. Começou a ter diarreia, ficou uns dias, tem que procurar. Aliás, doença não pode deixar para lá, né, doutor? Sempre é importante procurar um profissional na área que ele possa ver o que está acontecendo, que de repente você pensa que é uma coisa, é uma coisa totalmente diferente, né? Então, não que tudo que seja uma doença de Crohn, uma retocolite, pode ser câncer, mas também pode ser, né? Não pode ser nenhuma das duas e pode ser um câncer, né? Exatamente. Não, o sintoma do câncer pode ser exatamente o mesmo da de reto, como fica na parte final do intestino, ele também vai Sei. alterar o ato intestinal, ou seja, o paciente também pode ter diarreia, também vai ter muco nas fezes,
também vai ter sangramento. Vou passar o telefone dele daqui a pouco, tá, gente? Fica aí. Vamos ver se cair novamente. A gente busca ele. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Tá, vamos ver se o doutor consegue voltar. Se não consegue voltar, ele cai e volta novamente. A internet às vezes está dando. Ó, vamos buscar o doutor lá. Vamos lá buscar o doutor. Ó. Gente, muito importante, né? Vamos ver se o doutor entra novamente. É a internet dele, porque para mim aqui está tudo bem. Às vezes é assim. Às vezes a minha está ruim, a dos outros está boa, e assim mesmo. É a internet que a gente depende dela, mas é muita gente também, né? Ao mesmo tempo usando a internet. Vamos ver se o doutor voltou. Vamos ver. Ah, tá aqui, doutor. Vamos ver. Tá aqui. Convidando novamente. O doutor está voltando. Doutor Lucas Baorini. Acho que eu voltei. Doutor, Tá difícil. o pessoal está pedindo seu telefone desesperadamente. Olha, E tem uma doutora aqui ela perguntando se tem cirurgia para doença de Crohn. sim, sim. A gente sabe que a doença, principalmente a doença de Crohn, ela tem principalmente três fenótipos que a gente chama, ou seja, três características da doença, tá? Tem a doença com predomínio só de inflamação, tem a doença onde a gente tem fibrose, que é como se fosse uma cicatriz no intestino, e tem a doença fistulizante, que é quando ela se comunica com outro intestino ou com outro órgão, tá? Na doença com predomínio de inflamação, o tratamento medicamentoso é o mais recomendado. Tá. Agora, nos pacientes onde tem predomínio de fibrose ou de fístula, a cirurgia está indicada, tá? Salvo algumas exceções, mas a cirurgia, quando a gente tem uma área do que eu sempre tento relacionar para os pacientes como se fosse um encanamento. A inflamação é o quê? Como se estivesse limo dentro do intestino. Você vai lá, joga um diabo verde, joga Coca-Cola e desentope. A estenose é como se você jogasse cimento dentro do intestino. Aí você pode jogar o que você quiser, não vai desentupir. Aí você tem que tirar esse segmento. E a fístula é como se o intestino o cano tivesse furado. Então, vai extravasar e aí você também precisa tirar esse segmento que está furado. Tá? Então, essa é uma correlação boba, mas que é mais fácil de entender as situações que você precisa ou não operar. Doutor, às vezes os tratamentos, ele tem que ir adequando a cada pessoa, porque às vezes você passa uma medicação para uma pessoa, isso acontece muito, né? Aquela medicação ou precisa de reajustar, ou precisa ser trocada, isso acontece muito, né, nessas doenças de Crohn? Sim, infelizmente, a gente ainda não tem, e isso é a meta que as sociedades, tanto europeia, americana, brasileira, estão buscando saber para qual paciente tal medicação faz efeito. Então, a gente já tem algumas características dentro delas que ajudam a gente. Por exemplo, uma doença que está exclusivamente no ânus com fístula. A gente sabe que tal medicação responde melhor. Então, tem algumas características que a gente já sabe qual medicação tem maior chance de responder. Mas muitas vezes você fala, não, eu acho que esse paciente vai responder e ele não responde a essa medicação. Então, a gente precisa trocar. Isso ainda é um pouco empírico, já tem algumas características que ajudam, mas não é ainda 100%. Então, a gente... Durante o tratamento, a gente assim otimiza a medicação, então aumenta a dose dela, diminui a dose dela, vai adequando de acordo com a resposta do paciente. Por isso que não tem jeito, não tem receita de bolo. É totalmente individual o tratamento. Às vezes você começa com uma dose mais alta ou mais baixa e aumentando, tudo isso. O meu cunhado, ele é médico e ele tem doença de Crohn, porque médico também fica doente, né, doutor? Fica. Fica, né? Fica. E ele e o dele é super controlado, ele não tem nada, tá? Teve uma fase que teve, já de muitos anos para cá, ele tem uma vida super normal, super controlada. Então, assim,
Estou até passando isso, que eu tenho experiência dentro da minha família, para as pessoas não desesperadas, acham que nunca tem jeito e nunca vai acertar uma medicação. Então, calma, que vai conseguir acertar. Não, com certeza. Tá me ouvindo, André? Doutor, opa, voltou. Doutor, como é que. Vamos continuar o papo, mas como é que as pessoas te encontram? Vamos lá. Tem meu Instagram, né? Que aí fica fácil. E tem o telefone do meu consultório, que é 5051 5144. Tá. É 011. O seu consultório é que bairro que é, doutor? É em Moema. Moema, super fácil de ir, gente, ó. Além disso, Tá? tem a Clínica Boarini, que ela fica em Carapicuíba, que é uma clínica da minha família, que a gente tem diversos profissionais lá. Que aí o telefone é 4184-3205. 4184 3285. 05. 05. 05. Eu vou colocar aqui na. Tá, é legal isso, ó. Quem aqui for São Paulo ou interior de São Paulo também dá consulta online, né, doutor? Se for necessário, pedir todos os exames, né? As pessoas fora de São Paulo, né? Ó, daqui de São Paulo, de Moema, é 011 50 51 51 44. 50 51 51 44. Aqui de Moema, tá? Vou repetir de novo, de Moema. 011 50 51 51 44. Liga no horário comercial. Esse é o Dr. Lucas aqui de Moema. Lá de onde que você falou que é? De Carapicuíba, tá? Que também é perto de São Paulo, né? Isso, Que é da família dele. É 418, é 011 também, 4184-3205, lá de Carapicuíba. 4184-3205. 4184-3205. Doutor, que bom. Na bio do meu. Na minha bio tem os contatos para quem precisar. Tá tudo bem discriminado. Então fala de novo as suas redes sociais, por favor. É lucas.boarini no Instagram. Hoje em dia eu só Tá. trabalho no Instagram. Que é mais fácil. É mais rápido também, né, doutor? Tendo um monte de gente também confunde muito as pessoas.